Tu já tá numa das melhores carreiras da atualidade, agora só falta começar a investir. Vem aprender a investir de verdade com a UVP, a maior e melhor escola de investimentos do Brasil. Vamos então para esse probleminha número 7 do LeetCode chamado Reverse Integer. O que a gente vai precisar fazer é basicamente inverter a ordem dos números em um número inteiro, né? Então como é que funciona? Se a gente tem o número 123, 123, a gente inverte e fica 3, 2, 1. Se a gente tem um número negativo, por exemplo, menos 1, 2, 3, a gente mantém o sinal e fica menos 3, 2, 1. Qual a pequena pegadinha, né? Na verdade não é uma grande pegadinha aqui nesse caso. É só que, caso o nosso número inteiro dê um integer overflow, né? Considerando um integer de 32 bits, a gente vai precisar então retornar o valor zero. É só isso daqui, tá? Por que eu acredito que o LeetCode botou isso daqui? É porque diferentes linguagens lidam com o integer overflow de maneiras diferentes. O Python, por exemplo, simplesmente deixaria a gente ter um número que ultrapassa esse valor com a maior tranquilidade do mundo, enquanto o Java daria um overflow se a gente utilizasse int ao invés de, acredito que big int se utiliza em Java para integers maiores. Não é um ponto muito relevante, a gente só precisa lembrar de ter um check disso aqui na nossa aplicação, no nosso código. Como que vai funcionar? Como que vai ser a lógica para a resolução desse problema aqui? Como é uma, né, estamos imaginando aqui um cenário de entrevista de emprego, no caso, um problema aqui que é cobrado pelas empresas, aparentemente Google, Amazon, Microsoft, às vezes Meta, certo? E acredito que seja um problema muito comum, tá? É um nível médio, é um problema de números inteiros. Na verdade, eu acho que esse é um problema até fácil para ser um nível médio, tá? Possivelmente cobrariam problemas um pouquinho mais difíceis que isso daqui, só que não seria incomum também fazer uma entrevista cujo problema seja dessa dificuldade. Eu já fiz entrevistas assim, eu já passei entrevistas assim, eu já recebi propostas de entrevistas cujo a dificuldade do problema era mais ou menos essa dificuldade. Então vamos lá. Qual o X da questão? Menos 1, 2, 3, a gente tem um int assim. Imediatamente é para surgir na sua cabeça alguma resolução, algum tipo de resolução para esse problema. A resolução que surgiu na minha cabeça, que não é a resolução ideal, tá? Mas a gente vai expor isso daqui pro entrevistador, né? A pessoa que estiver te entrevistando, que é o seguinte: olha, de imediato eu sei que dá para solucionar da seguinte maneira. Isso que foi o que eu pensei, você pode ter pensado numa diferente. Casta isso daqui para uma string, né? Converte isso daqui para uma string. No momento que tiver uma string, né? Ou então uma string ou um array, a gente vai conseguir pegar as posições disso daqui, né? A gente vai conseguir iterar essa string, a gente consegue jogar um ponteiro pro primeiro elemento dessa string, né? Acessar o primeiro elemento dessa string, ver se é um sinal ou não, criar outra variável alternativa aqui, né? Que pode ser também uma string, mas aí vai depender da sua linguagem, né? Vai depender um pouco mais de contexto e appendando, né? Fazendo appendes aqui nessa string. Então a sua resposta pode ser igual a isso daqui. Você vê, o meu primeiro é um bit de sinal aqui, é um bit de sinal, então eu vou adicionar o menos aqui. Caso não tenha esse menos, né? Enfim, você não precisa adicionar. E aí o que você pode fazer é ir adicionando os elementos. O jeito que vai ser um pouco mais fácil é aí acessar o último elemento, certo? Então o último elemento seriam 3, adiciono 3 aqui na sua resposta, volta uma casa, adiciono 2 aqui na sua resposta, volta uma casa, adiciono 1 aqui na sua resposta, volta uma casa, acabou, ou encontrou o bit de sinal, ignora, retorna esta aqui a sua resposta, certo? É só castar isso daqui para um inteiro e a solução tá pronta. Essa solução, a nível de complexidade, ela é uma complexidade temporal O de n, a gente percorre a string uma vez e uma única vez, certo? A gente tem que castar ali o int para string também. E a nível de complexidade espacial, certo? Falamos de complexidade temporal, complexidade espacial vai variar um pouco da sua linguagem. No Python, as strings elas são imutáveis, então cada vez que você der um append na sua string, você na verdade está criando uma string nova. É uma complexidade espacial não muito legal, né? Para cada elemento do seu input, você vai estar criando um novo elemento aí. Para cada algarismo do seu input, você vai estar criando uma string inteira, né? Então isso daqui acaba que não é a resolução recomendada desse problema. A gente consegue ignorar totalmente a string aqui, não fazer cast para string, não ficar criando strings novas e só utilizar da pura matemática, que vai ser uma solução mais performática, certo? A gente sabe, ou pelo menos é pra gente saber, que lidar com tipos primitivos como int em quase todas as linguagens, em quase todas as situações, vai ser mais rápido do que fazer manipulação de strings. Então acaba que costuma ser algo mais recomendado. Agora, novamente, dependendo de quem está te entrevistando, não é um problema utilizar a string. Pode ser uma resposta perfeitamente adequada, que vai fazer sentido. Até porque a nossa resposta aqui, né, ela vai também ser O de n em nível de complexidade temporal.
mesma complexidade temporal. Só em termos de espaço que a gente vai precisar alocar um pouco menos de memória. Mas aí também depende de como a sua linguagem lida com inteiros, né? Dito isso, o que fazemos aqui? Primeira coisa é olhar se o número é positivo ou negativo e salvar esse bit de sinal, né? Então a gente vai ter aqui um sign, ou sinal, e a gente vai salvar esse valor aqui. Qual que é o X da questão? qual que é o tipo que você usa para armazenar um sinal? É booleano, true, se for positivo, e falso se for negativo? Pode ser, honestamente, pode ser qualquer coisa aqui. O que eu vou fazer é o seguinte, né? Se o sinal, se não houver sinal, no caso, se o sinal for positivo, eu vou salvar o valor 1. Se o sinal for negativo, eu vou salvar o valor -1. Por quê? Não sei. Qualquer coisa que é válida, tá? Não importa muito. É só que eu acho que vai ser um pouco mais fácil lá no final, que depois a gente pode multiplicar o nosso sinal pela resposta, entendeu? Mas, sinceramente, irrelevante. Aí, eu vou ter também, né, aqui a minha resposta. É a resposta de reverse, né? É o inverso. Começa sendo 0. Eu pego o meu 1, 2, 3, a primeira coisa que eu faço aqui é, de novo, ver o bit de sinal. Para ver o bit de sinal, eu só vejo se ele é maior que 0 ou não. Depois eu deleto esse sinal aqui, né, fazendo um absolute, né? Eu pego o valor absoluto aqui do -1, 2, 3, que vai remover o meu sinal. Baseado nesse -1, 2, 3 que eu tenho aqui, eu vou fazer duas coisas, tá? Eu vou fazer 1, 2, 3, módulo 10. O que isso aqui vai me retornar? Vai me retornar o valor mais à direita, né? Que vai ser o 3 aqui. E eu vou fazer também 1, 2, 3. Divisão inteira aqui, 10, né? Que vai me retornar ele vai basicamente truncar ali a direita. Então ele vai cortar o último elemento da direita. Então eu consigo separar o 1, 2 do 3 e eu consigo fazer o seguinte, né? O meu valor x vai ser 1, 2 e o valor que precisa ser apendado à minha resposta, né? O mod aqui, vai ser o meu 3. Dessa maneira eu consigo fazer o seguinte, né? O meu have, eu vou basicamente somar esse 3 aqui, certo? Eu somei o 3 ao have, então a gente teria o 3 adicionado aqui ao have, né? E a gente tem que o nosso x passa a ser 12. Eu faço a mesma operação com o 12 aqui em cima, né? Pego o 12 aqui, aí no caso aqui não é mais 1, 2, 3, é 12, aqui no caso é 12 também. Eu vou ter que a resposta disso daqui vai ser 1, a resposta desse aqui de cima vai ser 2, né? Eu separei aqui o 1 do 2, eu tenho que o meu x é igual a 1, o meu mod aqui é igual a 2. Eu faço have mais 2, certo? Não, porque aí o meu have vai ficar 5. 5, não ficou legal, né? Então essa solução aqui, o que eu preciso fazer na verdade é pegar o meu have, multiplicar por 10 e depois somar 2. Que aí o meu have vai ficar 30, depois que eu somar 30 com 2, vai ficar 32, né? Vai ficar mais ou menos ali o que eu quero. Mais ou menos não, vai ficar exatamente o que eu quero. E na próxima iteração, a gente vai acabar que o nosso x, né, vai valer 1. Como o x vai valer 1, o nosso módulo vai ficar sendo 1, o nosso valor aqui de x vai ficar sendo 0, né? O x vai valer 0. O módulo aqui vai ser 1. Gente, de novo, multiplica have por 10 e soma 1. Aí o have foi multiplicado por 10, soma 1 aqui também. Quando o x for igual a 0, a gente efetivamente acabou o nosso loop, né? Não tem mais nada a ser feito. A gente vai retornar, então, o have. Mas, na verdade, lembra do bit de sinal? A gente vai ter que multiplicar o nosso have pelo bit de sinal. Então, have vezes sign. Por que isso aqui está sendo feito, né? Porque se o bit de sinal for 1, no caso, se o sinal for positivo, nada acontece. Se o sinal for negativo, esse 321 vira menos 321, que é o que a gente quer de fato. Então, muito bom. Voltamos aqui pro LeetCode, né? A gente pode só ir pro código agora. Código relativamente simples, né? Primeira coisa, bit de sinal. Bit de sinal vai ser 1 se o nosso x for menor do que 0. Caso contrário, ele vai ser -1. O legal de operadores ternários aqui é que basicamente é inglês, né? Qualquer um consegue entender isso daqui. O nosso have, reverse ou response vai ser igual a 0. O nosso x aqui vai ser o absoluto de x. E enquanto o nosso x existir, né? Enquanto o nosso x for diferente de 0, eu poderia colocar também aqui while x diferente de 0, que é a mesma coisa que o while x, efetivamente, né? Para esse propósito aqui. A gente vai ter o nosso mod. O mod vai ser igual a x módulo 10. A gente vai ter também o nosso x, que vai ser x igual a x divisão por inteiro 10. Tá em dúvida disso aqui? Não tá super confiante no que essas operações aqui faz? Abre aqui o REPL do Python, né? Se você digitar Python no seu computador e tiver com Python instalado, você deve receber uma shell do Python. Aí faz aqui, ó, 1, 2, 3, mod 10, vê o que acontece. 3, olha, realmente o que a gente queria, né? Ao fazer esse módulo, a gente obteve aqui o último número. 1, 2, 3, divisão por inteiro 10, vê o que acontece aí. É 12, né? Realmente cortou o 3 daqui. Essas duas operações fazem o que a gente espera que elas façam, né? Tá aqui. Numa aplicação de verdade, talvez testes unitários, ou sei lá. Mas também não precisa, né? Isso aqui é caso simples. Aí a gente tem, então, o nosso reverse é igual ao reverse vezes 10 mais mod, né? Porque tem aquele caso do... Você tem que multiplicar por 10 para depois poder continuar adicionando. Se o seu reverse... Perdão, o que eu tô fazendo aqui? Enfim, quando ele terminar esse loop inteiro aqui, ele vai retornar sign vezes have.
Agora, entra aqui, né? Se eu der um submit, provavelmente não vai dar certo. Eu vou dar pra gente ver aqui, tá? Submit. E wrong answer, né? Ele passou quase todos os test cases. Teve um test case que ele não passou. Nota, nesse test case aqui, que ele deu um número gigantesco, ele esperava o retorno zero. Por que isso daqui? Porque a gente tem que lembrar disso daqui, né? É do overflow. Nosso Python não vai dar overflow, ele vai deixar os bits subirem infinitamente. Vai deixar o inteiro ser basicamente do tamanho que a gente quer. Então a gente precisa de um check, né? Se o nosso heavy for maior do que 2 vezes 31, por que 2 é elevado a 31 potência, né? Porque 2 elevado a 31, tá aqui, ó. 2 elevado a 31. Então, se ele for maior do que 2 elevado a 31 menos 1, que é exatamente o valor que está aqui descrito, né? A gente vai querer retornar zero. Return zero. Perceba que a gente só está checando o positivo, a gente não está checando o negativo, porque é a maneira com que a gente construiu o nosso algoritmo, certo? O x aqui sendo um absoluto de x e o have aqui só adicionando o bit de sinal lá no final, a gente tem o caso em que o nosso have nunca vai ser negativo. Então agora sim eu posso só dar um submit e eu vou obter a resposta correta. Essa é uma das resoluções consideradas ótimas para esse problema, tá? Não é a única resolução, existem mais resoluções para esse problema, ele é um problema relativamente simples. Como eu falei, dá para resolver com string, dá possivelmente para você resolver com operações de binários. Eu não sei se isso tornaria a resolução mais rápida ou mais lenta, teria que testar. Sinceramente, se durante uma entrevista não especificar, não fizerem nenhuma pergunta com relação a binário, você pode mencionar que dá para resolver com binário, mas não acho que faz sentido nesse caso. Acho que seria um over-engineering aqui. Mas enfim, dá para fazer, né? Se você gostou disso, gostou dessa explicação, quer ter mais explicações como essa, né? Principalmente se você estiver treinando para entrevista de empregos, a gente tem o curso de estruturas de dados e algoritmos. Vai ter um link na descrição com desconto, certo? Eu vou te ensinar as principais estruturas, tá? Arrays, super importante para entrevista de emprego, diria que o mais importante. Linked lists também muito importante. Sorting é importante, binários é importante. Binary Tree é importante, grafo é bastante importante. Stack, heap, tem um módulo específico de problemas de list code, certo? A gente tem um módulo bônus que eu adicionei eu também construindo um hashmap, fazendo umas operações ali interessantes que são difíceis de ser cobrada, mas enfim. Tinha tempo para gravar, o pessoal queria ver, gravei umas coisas aqui e um certificadozinho de conclusão, tá? Tá em dúvida, não sabe se é pra você ou não. A gente tem aqui uma pessoa que ontem me falou que por conta desse curso, né, entrou aqui num unicórnio brasileiro, cujo nome eu borrei. Outra pessoa falando que garantiu uma vaga nos Estados Unidos, né, com a ajuda desse curso. E outra pessoa também falando que, inclusive, passou aqui em todas as etapas da entrevista do DoorDash, né, tipo um iFood dos Estados Unidos. E essa pessoa disse que tá me devendo umas cervejas, né. Ainda não recebi as cervejas. Assim, né, a gente precisa ser sincero que essas pessoas passaram por mérito delas e porque elas estudaram. Elas podem ter estudado pelo meu curso, mas eu te garanto que essas pessoas, estudando por qualquer ferramental adequado, provavelmente obteriam resultados muito similares a esses, certo? O mérito é tudo delas e não meu. E se você mesmo assim não sabe se isso daqui é pra você ou não, eu te dou uma garantia aqui. Você pode simplesmente comprar. Se você achar que não é pra você, fez ali o curso 1 mês, 2 meses, daqui 2 meses, pensou, não foi pra mim, não valeu a pena, eu te dou reembolso integral. É só pedir reembolso ali, não precisa de justificativa nenhuma, não precisa escrever nada, só botar ali ponto, ponto, ponto e eu te dou reembolso, tanto faz. Tô confiante que você vai gostar, se você não gostar também, não tem problema. A nossa taxa de reembolso é baixíssima mesmo, tipo, menor de todas as pessoas com quem eu já conversei. E né, eu não tô te dando aqui a garantiazinha de 7 dias que as outras pessoas dão como se fosse um grande bônus, porque isso daí é o mínimo, né? É o que o Procon te obriga a dar. Tem aí 2 meses, sei lá, 3 meses, enfim. Se você não gostou, eu sinceramente não quero seu dinheiro. Pega seu dinheiro de volta e vai comprar o que você goste.